O Grupo Mundial de Comunicação apresenta Ayrton de Assis, Mohamed Ortiz, Luiz Gustavo e Ed Queiroz em Os Desinformados. Os Desinformados. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Mundial de Comunicação. Muito boa noite! Demoramos, mas chegamos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite muito especial da estreia do Os Desinformados. Muito bem, vou cumprimentar agora todo mundo que está aqui com a gente. Já estamos com nossa mesa formada, com nossa bancada formada de hoje. Hoje, programa de estreia, gente. Vão desculpando aí qualquer coisa que acontecer, né? Já vou pedindo isso. Começando agradecendo a Deus por essa oportunidade, ao Grupo Mundial de Comunicação, a Viola FM Foz do Iguaçu, ao Jonathan que está na técnica aí, que dá o sangue deu o sangue pra gente estar aqui ao vivo hoje. Cumprimentar os meus queridos amigos e colegas que estão aqui conosco essa noite. Vou começar com... Eu acho que eu vou pela ordem de posição. Vou começar... Arthur, boa noite. Muito boa noite. É um prazer imenso rever o Ed, rever aqui o Mohamed também. Conhecer, né, o Luiz, que é a primeira vez que estamos juntos. E boa noite a toda a audiência, espero que seja muito válida essa companhia e a nossa fala aqui acrescente muito na estrutura intelectual dos nossos ouvintes. Isso aí. Boa noite a todos os desinformados aí que estão nos assistindo. Você não vai falar boa noite a todos e a todas, não? Não, hoje não. Hoje não. Só no meu canal tem isso. Ah, tá bom. Queria agradecer a todo mundo que está nos escutando aí, de Foz do Iguaçu, região e todo o Brasil, né? Espero. Exatamente, todo o Brasil. Luiz, seja bem-vindo, viu? Mohamed, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todos. Não, brincadeira. Brincadeira, gente. Aqui a gente não fala essas besteiras, tá? Vocês podem sintonizar tranquilo. Vocês podem nos acompanhar aqui pela internet tranquilo, que aqui a gente não fica falando abobrinha, tá bom? Pois é. Diz que quem fala boa noite a todos e a todas é redundante. E quem fala boa noite a todos, todas e todes é imbecil. Não sei bem até onde isso é verdade, mas parece que é, né? Posso assinar embaixo ou não? Pode, claro. Subscrevo. Estamos aqui para isso. Pessoal, vamos começar essa noite com... Vamos começar já botando fogo no parquinho. Vamos começar para quem está sintonizando agora a rádio. Nós estamos no programa Os Desinformados. A gente vai comentar as principais notícias de uma forma leve, de uma forma que você entenda e que você ganhe e que você tenha senso crítico em cima delas. Nós temos aqui os nossos convidados de bancada que vão ficar junto com a gente durante toda essa primeira temporada do Os Desinformados. Nessa primeira temporada que a gente está começando hoje e vai até meados de dezembro. Por que primeira temporada? Porque a gente está começando esse projeto e a gente quer sentir, né, vocês, o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam, né? Então vai depender muito também dessa audiência que está junto conosco aqui nessa noite. Eu quero cumprimentar todos que estão acompanhando a gente, o Neto que está pelo Facebook, a Sueli, né, a Silvia, um abraço, um beijo para vocês. Muito obrigado. Quem estiver ao vivo com a gente, eu tô aqui com o Face aberto aqui, pode comentar que eu vou mandar um abraço e um beijo para vocês, tá bom? Vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje, que é sobre o crime de opinião. A liberdade de manifestação de pensamento que se dá sempre que alguém precisa falar a sua opinião. Na atual situação democrática do país, temos vivido isso na sua plenitude, Arthur? Olha, é tão complicada essa questão que de estar aqui num grupo de comunicação a gente fica pensando durante o dia se de fato a gente tem liberdade de falar tudo, né? Não por uma restrição do grupo, mas porque a gente sabe que existe uma patrulha ideológica, que o sistema é aparelhado em diversas formas. Então a gente fica um pouco preocupado, mas eu estou completamente convicto de que nós não temos essa liberdade de opinião. E de acordo com o que está sendo opinado, pode sim muito bem ser pego o que foi dito,
tirar de contexto e criminalizar. E a gente tem isso de diversas maneiras exemplificado na nossa realidade. Uma delas, e é a mais notável aí no Brasil, por enquanto, é o caso do deputado Daniel Silveira, até agora preso, e é um caso muito emblemático ali, principalmente porque ele teria a prerrogativa de falar o que bem entender, por ser um parlamentar. Sim. Mas também nós temos outras formas de ser tolhidos. Agora mesmo, no início da nossa transmissão aqui, fui tentar compartilhar o vídeo e não posso. Por quê? Porque estou restrito por uma... Estou bloqueado pelos seus posicionamentos políticos no exatamente. Facebook. Ou seja, minha opinião pode ser ofensiva para alguém, um crime, então, talvez, né? Então, a gente está sob esse julgo aí, né? E muitas vezes também depende de quem fala. 2 grupos falaram a mesma coisa, mas só um foi punido. Por exemplo, jogaram bola, né, com a cabeça do presidente e ninguém foi punido. Aí um deputado dá a sua opinião e é preso. Ou a própria Sarah Winter também, né? Então tem inúmeros casos aí que está acontecendo no Brasil e a grande mídia não vai falar sobre isso, né? Até o Arthur começou falando do caso do Daniel seria cômico se não fosse trágico, porque realmente ele tem uma garantia constitucional, né, parlamentar, de que ele não está lá escrito entre parênteses, a menos que, ou a não ser que, não, sei lá, exceto, a Constituição é muito clara quando diz que há imunidade parlamentar, né, pelas suas opiniões e pelos seus votos, para que o deputado possa votar da forma que ele acha correto, sem sofrer nenhum tipo de represália. Então, assim, é um absurdo o que o STF vem fazendo nesse sentido. Assim, acho que eu acompanho muitas páginas também do pessoal de direito, né, do direito, e até uma galera que era contra o atual governo também e tal, já está começando a mudar a chave, porque está vendo que é uma loucura o que está acontecendo no STF, não tem cabimento. Você vê que os professores, por exemplo, de processo penal, no caso, por exemplo, né, que é onde entram esses quesitos processuais todos que o STF está pulando, né, e destruindo, eles falam assim, olha, eu nem sei como que eu faço para ensinar mais a matéria na sala de aula, porque o que eu vou ensinar está indo de encontro, né, ao que o STF está fazendo agora. Sim. Né? Por exemplo, um juiz como o senhor Alexandre de Moraes, que é a vítima, é o inquisidor, né, acusador, é quem investiga e vai ser quem vai julgar. Sim. E o caso não foi sorteado, ele tomou para ele porque ele quis a relatoria. Sim. Então, assim, é absurdo em cima de loucura, né? Não tem como explicar o que a gente está acontecendo hoje. Olha, não só com relação a essas questões de crime de opinião, mas até nós, réis mortais, às vezes, quando publicamos alguma coisa, por mais simplória que seja, as pessoas, o próprio Facebook, Instagram, que seja, ele, eu não vou nem falar Facebook, a gente tá ao vivo pelo Facebook, obrigado, Facebook. Era brincadeira. Obrigado, era Facebook, brincadeira. eu estou brincando. Era brincadeira, Mark Zuckerberg. Mas, na verdade, até nas próprias mídias sociais também tem isso, né? Então, só antes da gente mudar de assunto, um beijo pra Silvia, tamo na escuta. Luciano Lima, boa noite a todos, em especial ao eleitor do Dória, Mohamed. Jamais. Um abraço, Heitor. Quem gosta de calcinha apertada é o Luciano, né? Eu também gosto, qual o problema? Queima ou não queima? Olha, vamos lá. Letícia Oliveira, um abraço pra você. Cíntia, seu marido tá aqui, fia. Estamos na escuta. César também tá aqui com a gente. Vamos lá. Max, obrigado, meu querido. Parabéns pelo programa. O fato é que os estão sendo calçados com a patrulha de lacração. Verdade, concordo com você, Max. Vamos mudar de assunto. Só um complemento aqui rapidinho que aconteceu no meu canal também. Vai lá. Eu postei uma médica falando sobre um medicamento, né? Sim. Que muitos tomaram aí contra a Covid-19. E
apareceu lá no Facebook um recado que se eu postasse de novo, o meu canal, Desinformação TV, seria banido e meu canal pessoal também. Então, eu não podia mais postar sobre isso. Então, uma médica postando informações sobre um remédio. Até isso, eles estão controlando, né? As big techs, a grande mídia. E aí a equipe de mídia, né, da plataforma, Sim. que não tem informação nenhuma na área, ela diz o que quem tem informação na área pode falar. É isso, exatamente. Os checadores, né, de notícia, né? Os checadores de fato. Aproveitando que você está falando de checadores de notícias, mudamos de assunto. A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e da internet nos últimos anos. Mas quem ou o que determina o que de fato é fake? Luiz. Exatamente. Então foi por isso que eu comecei o meu canal, né? Faz mais ou menos 1 ano e meio aí que eu comecei. Porque eu vi uma matéria do Aos Fatos, o nome do site. Então, ele trouxe ali mais ou menos 1.500, tem até uma planilha salva até hoje, 1.500 tweets, né? Todos eles marcados como desinformação. Dentre eles tinha uns 10 assim de esquerda e 1.400 de direita. Então, eles fizeram até um ranking, gráficos e tudo, e eu fui passando um por um. Um exemplo deles era da deputada Bia Kicis, que ela falou que, né, que a pessoa não tinha morrido de Covid e tinha um atestado de óbito em mãos, né? E foi também computado como fake news pela grande mídia. Então ela tinha o documento provando, mas mesmo assim eles falam que é fake news e pronto. Nossa, olha, é uma coisa assim incrível, né, Mohamed? Ou seja, você... quem é que vai checar o que é fato e o que é fake? Quem? Como é que será isso? Exatamente, né? Quem, como meu colega aqui falou, quem vai checar os checadores? Sim. E uma informação interessante é que a boa parte dessas agências de checagem, né? As quais as Big Techs elas se renderam, que não queriam, mas se obrigaram pela pressão, pelo lobby, né, progressista, isso a nível mundial, né, elas se renderam, essas agências, e essas agências, na grande maioria, são vinculadas à grande mídia. Grande parte dessas agências, elas, por exemplo, no Brasil, tem agência vinculada ao Estadão, agência vinculada ao UOL, agência vinculada à Folha de São Paulo. Então, veja, é um nonsense total, né? Porque o grande veículo de mídia, tendo um dispositivo ali embaixo do tapete, né, para usar contra outros veículos que eles não gostam, por exemplo. Eu não gosto do veículo tal porque é de outra vertente política. Bom, então eu vou fazer a minha agência vai só checar eles, não vai checar nenhum conteúdo meu, e aí eu vou boicotando os adversários. Isso é uma loucura, né? Isso é uma doideira, enfim... É difícil explicar, porque você não consegue encontrar uma explicação lógica para isso. E até onde eles vão chegar com isso, né? Isso é o começo só, né? Eles não param nunca. 2022 está vindo aí, né, Arthur? Sim, e chega a ser engraçado, gente. Eu não sei se é o estado de nervosismo que faz eu querer dar risada de uma situação dessa, mas dias atrás meu irmão postou algumas informações, como o Luiz aqui, sobre vacinas, medicamentos e tal, e informações que foram publicadas anteriormente. E uma dessas redes sociais aí, não lembro exatamente qual, censurou ele, né? A postagem dele, bloqueou ali, e a gente sabe que eles controlam a questão do alcance, né? Então boicotam um monte. E ele foi, como resposta acho que foi o Instagram, como resposta ele pegou a própria publicação do jornal lá, se não me engano, era Folha, alguma coisa assim, e mandou para eles. Aí eles dão uma outra resposta, mas não vou nem dizer que é um alfabeto, porque não era desse tipo de letras que a gente usa, né? Mas digamos assim, letras lá da Índia, não sei qual que é o sistema gráfico deles, né? Mas é um negócio que chega a dar medo na gente, porque nada é por acaso dentro desse sistema de perseguição. E de fato existe uma ditadura assim, do que pode ser dito, o que não pode ser dito. E num mundo onde as pessoas relativizam qualquer coisa, é muito fácil relativizar a verdade também.
né? Então, pegar alguma coisa que é fato e dizer, ó, isso daí não é fato, isso daí não é verdade. Queria aproveitar o gancho aqui e fazer uma denúncia sobre o perfil da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Aí sim. Começou É bomba, hein? no Vamos lá. barquinho. É bomba, né? Aí é bomba. Vai. Deixa eu falar. Um contribuinte estava contestando, né, nas redes sociais por que não havia o tratamento precoce aqui em Foz do Iguaçu. E através do seu perfil da Prefeitura de Foz do Iguaçu, escreveu o seguinte mensagem: não existe tratamento precoce. O que vários médicos, né, eu mesmo, né, tive Covid e passei pelo tratamento, então como que não existe? Então tá salvo lá o print, né? Uma vez na internet, não tem como apagar, né? Uma vez na internet, sempre na internet, né? Falando dessa questão das agências ali, o que acontece, né? Eles manipulam, eles usam das palavras, né, para manipular o entendimento das pessoas. Se você for observar hoje, pode ser que esteja em mais, né, em número maior, mas me parece que existem 8 ou 9 classificações do que seriam fake news. Então pode ser uma mentira, pode ser uma meia-verdade, pode ser um assunto... Desinformação, meia-desinformação, assunto antigo, fora de contexto. Ou seja, eles acham uma forma de dizer que o conteúdo que eles querem que seja falso, é falso. Se você falar uma verdade, eles vão achar alguma coisa para dizer que aquilo não é verdade. Não foi falado no momento errado, num dia errado, é outro ambiente, quem ouviu não entendeu, então a culpa é sua. Ou agora também tem meias verdades, né? Parcialmente falso, exatamente. Aí entra a importância de um grupo como o Grupo Mundial de dar voz a quem tem uma visão além deles. Sim. Né? Porque fora da bolha, né? Isso, fora dessa bolha aí. Porque de fato, dentro dessas big techs aí, dentro desses checadores, só tem pessoas que têm um tipo de posicionamento. Com certeza, se tiver alguém lá, é minoria com um pensamento diferente, e não demora muito para começar a ser perseguido, até o ponto de ou pedir a demissão ou ser demitido. Sim, né? Arrumam outra causa lá. E eu vou trazer só uma informação bem rápida, mas só para vocês terem uma ideia. A Alemanha, ela tem uma lei de censura, né? Uma lei de... Censura não, né? Uma lei de controle, né? Pra não deixar que ninguém fale nada de errado, né? Em relação ao discurso de ódio, fake news, entre muitas aspas. Veja só, uma das agências, assim, a agência, o suprassumo dali que coordena tudo, é a Amadeu Antônio Foundation. A diretora geral aí dessa fundação é uma senhora chamada Aneta Carrani. Essa senhora, a Aneta Carrani, lá na descrição dessa Amadeu Foundation está escrito, né, que a fundação surgiu para acabar com o discurso de extrema esquerda, de extrema direita, né, e parará. Essa mulher, ela era da Stasi. A Stasi foi a polícia secreta da Alemanha comunista, né, uma polícia secreta altamente capacitada que eles tinham para poder investigar, para poder... enfim, para poder descobrir as coisas das pessoas, descobrir quem estava querendo, por exemplo, fazer o grande mal de pular o muro de Berlim, por exemplo, né? E eles caçavam essas pessoas, colocavam essas pessoas a vida inteira dentro de um lixo de prisão, matavam muitas pessoas, torturavam, ameaçavam parentes dessas pessoas. Então, assim, essa é a mulher que cuida da agência, que cuida do que é verdade, lá na Alemanha. Então, você imagina o nível dessas agências checadoras. O que é mais importante de tudo isso, e o mais importante de tudo isso é pensar que não tem problema você pensar diferente, né? É por isso que a gente está aqui conversando, por isso que a gente está com esse programa de prosa aqui com vocês, cada um com uma visão diferente. Por quê? Porque que a gente quer dar a possibilidade de você ter uma segunda visão sobre o mundo. Até então as visões elas estão monopolizadas, dirigidas e como é que eu posso dizer, censuradas por uma bolha que diz, ó, isso aqui é fato, isso aqui é fake, isso aqui é fato o tempo todo. Então assim, ouvir coisas diferentes de pessoas que têm opiniões diferentes é saudável. A gente vive ainda num país democrático. Então é um dos motivos pelos quais que nós estamos aqui. Né? É conversar e entender mais um pouco sobre como a gente pode ser melhor se a gente abrir um pouco mais nossa mente e ouvir opiniões tão interessantes como vocês estão falando aqui.
Mudando de assunto ou continuamos nesse? Inclusive, né, mais pra frente, a nossa ideia é até trazer convidados, né, com pensamento contrário. Inclusive foi você, duvido, veja bem, foi até bom se falar nisso, né? Hoje o Arthur, ele tá de convidado, né? Nós convidamos o Arthur, porque o quarto elemento é o Ayrton, isso. Né? O Ayrton tá viajando, o gaiteiro tá viajando, então nós trouxemos o Arthur. Mas o Arthur... É até bom deixar bem claro isso, porque senão o pessoal vai pensar que o Ayrton teve Covid, emagreceu aí uns 30, 40 quilos e tá aqui agora. Porque o Ayrton 55 malária. Ele tem umas paradas aí. Obrigado, Mohamed. Ele é inchado. Né, Ayrton? É inchado. Então, ó, o Arthur tá aqui com a gente, tá fazendo essa participação. O Arthur é muito inteligente. Depois eu vou dar uma oportunidade pra cada um falar de si. É bombeiro, né? Ele é bombeiro. Olha, não é muambeiro, pessoal, não é vocês muambeiro. que estão nos assistindo pelo Grupo Mundial de Comunicação no Facebook, olha o bombeiro, olha o naipe do bombeiro. Parece a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Só titela. Só estrutura. Isso é magrelofobia. É isso aí. Olha o bombeiro, que a gente fala um bombeiro, a gente pensa um cara alto, loiro, Eu acho que eu vou pedir para a Câmara Municipal uma política pública para magrelos, só para magrelos. Vamos marcar audiência, nutrição, vamos marcar lá. Mas só falando isso, o Arthur vai voltar outras vezes, porque o Arthur é um cara assim fora do comum, mano. Eu sou fã do Arthur. Arthur, quem quer se conhecer um pouco mais do Arthur, entra lá no Facebook também do Grupo Mundial de Comunicação. Tem lá sobre não vou falar, que a gente vai falar sobre isso aqui. Já chegamos lá. A agenda LGBT aqui em Foz do Iguaçu. A gente vai falar já sobre isso. Então não vou pular as etapas. Ayrton não, é Jonathan. Meu filho, dê um pulinho aqui, bota aqui aqueles botãozinhos pra gente apertar, pra falar um negócio. Viu? A gente tá ao vivo, gente. Eu não vou. Como o Jonathan fala, mano, faça do jeito que você quiser. Não vem com um negócio muito formalzinho, não. O botãozinho com a reparadinha um negocinho. Viu, pessoal? Daqui a pouco eu vou dar um alô pro pessoal do Facebook que tá mandando mensagem aqui à torta e à direita. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre fechamento do Terça Livre. Alguém aí no Facebook ou na nossa rádio Viola Foz já ouviu falar no Terça Livre? O Terça Livre é um canal de notícias e também de conteúdo cultural que estava online, que estava na internet. Me perdoem. Que estava na internet. O que aconteceu? O Terça Livre começou a receber inúmeros cumprimentos judiciais que determinavam a exclusão total das suas mídias sociais. Não só no YouTube, Facebook, Instagram. Gente, me perdoem. E também no Google. Imagina! O Terça Livre foi censurado no Google. Olha só. Então, com isso, eles acabaram decretando falência. Um dos seus fundadores, que é o Alan dos Santos, está nos Estados Unidos. Lá mesmo ele ficou e acabou por fechar e encerrar as atividades no Terça Livre. Eu preciso molhar a garganta. Mas eu queria falar com vocês uma coisa. Luiz, o que é que a gente pode fazer com um país que tira o meio de sustento de um veículo de comunicação como o Terça Livre? Exatamente. E antes até deles fecharem, né, o canal Terça Livre, teve busca e apreensão na sede deles. E a Polícia Federal entrou lá fortemente armado, apontou a arma para a mulher dele que no momento estava grávida, né? E infelizmente é isso que está acontecendo. Não só com esse canal, mas chegou gente a ser preso, né? E teve um mandado de prisão também para o Alan dos Santos. Não tiveram mais como continuar com o canal. Sem dinheiro, né, para pagar os funcionários, cerca de 20 funcionários eles já tinham. Já era o maior canal da América Latina, maior canal conservador na internet. E infelizmente tiveram que fechar as portas por conta, né, da perseguição política. Até comercializavam algum conteúdo, uma revista, tinha uma assinatura, cursos. Então, assim, davam empregos, né, geravam empregos. E o que não é só, mas assim, uma das coisas que eu achei assim mais completamente loucas, assim, totalmente sem base, é que o STF, não só nesse caso do Terça Livre, em outros casos também, de canais
seja no YouTube, seja em outras redes sociais, enfim. Ele mandou bloquear, né, eliminar da rede esses canais. E ok, tá errado, mas tudo bem. Ela foi lá e as Big Techs aceitaram. Né, do Twitter. A monetização também. Mas isso ainda foi depois. A monetização, desmonetizar, na verdade, né, aconteceu mais recente. E aí o que aconteceu? Muitos desses canais, eles mudaram o domínio para outro país. Né? Igual o Alan dos Santos, por exemplo, mora lá nos Estados Unidos. A Ana Paula Henkel mora lá. O STF queria que as empresas, né, Facebook, Twitter e companhia, bloqueassem os canais em outro país. Olha que loucura. E aí, eles tanto forçaram e foram aumentando diariamente o tamanho da multa para as empresas. Eu acho que a multa chegou a mais de 100 mil reais, se não me falha muito a memória. Insustentável, né? A gente pode até observar e trazer essa informação específica, mas assim, as cifras eram muito altas. Já eram altas de começo, e aí o Alexandre de Moraes aumentou, né? Ele foi lá e passou a meta, né? Como diria a Dilma, né? Não vamos deixar a meta aberta. Vamos deixar aberta. Então, e aí depois quando a gente alcançar, dobra. A gente dobra. Exato. Então ele foi lá e queria que as Big Techs fossem e cancelassem os canais em outros países. Olha que loucura. Um juiz aqui do Brasil querendo mandar, né, na sucursal da empresa lá em outro país. O cara, ele imagina que ele é o dono do mundo, é rei, né? Ele não é um ministro, ele é o dono do negócio. Então, não faz sentido. E ele chegou a um ponto de que é recente o pedido de extradição do Alan dos Santos, sabe? Então, tipo, é uma circunstância, assim, que não cabe na nossa realidade, sabe? Sabe o que dá a entender? O Brasil hoje é gerenciado pelo STF, principalmente pelo Alexandre de Moraes, que tem o rei na barriga, né? Não, dá a entender que eles entendem que literalmente, eles mandam em todos os brasileiros, independente de onde esse brasileiro está. Uhum. Não é? Sim. Não parece? Isso daí é até herança do próprio marxismo, que acredita que o indivíduo, o cidadão, é propriedade do Estado. Isso daí ninguém se dá conta, não é que ninguém se dá conta, mas é pouco falado isso. A ponto de que o STF, esse ano, falando assim, não, esse trabalho pode exercer durante a pandemia, aquele não. Porque ele não é, qual que era a palavrinha-chave? Ele não é essencial. Ele não está dizendo ali que o serviço não é essencial. Ele está dizendo que você não é essencial. Exato. Entendeu? O indivíduo não é essencial. Então isso é um ponto muito perigoso que a gente chegou. E só mudando um Senado que a gente consegue mudar um STF hoje, né? Sim. Nas circunstâncias do Importante Brasil. você falar isso, o indivíduo, ele é o agente transformador da cidade. Quando em Foz do Iguaçu colocaram aquelas placas dizendo não dê esmola, dê oportunidade, isso tá errado. Não podemos tirar do cristão, seja católico, seja evangélico, não podemos tirar do cristão a caridade. É uma obrigação nossa ter caridade e ajudar. Não adianta esse negócio, botar a placa, não deu oportunidade. Não existe isso. Não existe. Acho que a gente não vai fazer vandalismo de tirar a placa. Mas, olha, cristão que concorda com aquilo precisa rever os seus conceitos. Cristão que é cristão pratica a caridade. Tem que ajudar quem precisa. O que ele vai fazer com que você ajudou não interessa, é problema dele. Mas você tem que fazer a sua parte. E é impossível considerar um pedido desse de uma prefeitura que, em outra parte, também com um ato extremamente ignorante, tranca diversos pontos da cidade, sabe? Então, tipo, infringe nossas liberdades de ir e vir, fecha trajetos que são importantes pro deslocamento da cidade. E fala até que horário que você pode sair que horário, sabe? Então, tipo, é uma total... distorceram totalmente o que é a essência mesmo. Ainda bem que isso passou, né? Ainda bem que isso passou. Vamos mudar de assunto, eu vou rodar a pauta porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Mas antes, eu preciso falar isso pra vocês. Meu nome é Emanuel. Quem quiser participar, a gente pode mandar pelo WhatsApp da Viola Foz, que eu não tô sabendo o número, o Jonathan vai me ajudar agora aqui. Mas no Face também dá pra mandar ali, né? No Face também dá pra mandar, eu vou ler aqui. Mas eu tô impressionado aqui, ó. Manuel Torres de Souza, estou em Petrolina, interior do estado do Pernambuco, em plena Caatinga, e moro na área rural. Eu estou contente, pois acho que vocês são de direita, como Brasil. É verdade ou não? Muito Com certeza. bem. Que coisa bacana. Eu falei no começo, né? Brasil. Eu avisei. Brasil. Viu, Jonathan? Viu? Qual é o número, meu filho? Fale aqui, vá.
O número. 59991463344. Vocês ouviram? Fala devagar, pera Fala aí. devagar, vai. 991463344. Pronto. Quem quiser pode mandar texto, tá? Manda mensagem de texto. O áudio, infelizmente, eu não vou poder abrir. Porém, podem mandar por aqui. Agora eu quero mandar para você um abraço pro pessoal do Facebook. Gente, tá bombando aqui, ó. Deus seja louvado. A Silvia também comentando, a Letícia falando sobre a questão da prefeitura, a Sueli também comentando aqui em pleno debate, Jéssica Barbosa nos dando parabéns, o Max falando com relação à página do vereador Cabo Cassol que foi excluída por conta de crime de opinião também. Podem participar, pode mandar mensagem que a gente lê aqui. Vamos mudar de assunto. Só aproveitando aí, quero mandar um abraço pra Josefa, que é colega de serviço lá também. Olha aí, José, um abraço pra você. Meus colegas de serviço acho que não vão gostar muito do programa. Então. Vão sim, para com isso. Gente, pra quem não sabe, o Luiz é professor de matemática, né, de uma escola pública aqui da cidade, né? Não é isso? Exato. Muito bem, vamos lá. Uma cívico-militar também. Vamos mudar de assunto. A gente está aqui com o próximo assunto: presos políticos. Cultura do cancelamento, perda gradual das liberdades. O ato de discordar deve ser criminalizado? Sim ou não, professor Luiz? Primeira coisa, né? Imagina se eu falar aqui um apelido aí de um cara que quer mandar no Brasil, cabeça de ovo. Será que eu vou ser processado e preso? Não sei. Algumas pessoas já foram. Então o que está acontecendo é isso. Você, às vezes, só dá um apelido, pode ser preso, mas você faz um discurso de ódio, desejando em uma matéria, né, que desejaram a morte do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Cara, pode ser qualquer um, né, mano? A gente tá falando não, do Jair, mas pode ser qualquer pessoa. Chama ele toda hora de genocídio. O que acontece? Não acontece nada. Enquanto isso, quantos presos políticos nós temos hoje no Brasil? Quem sabe contar aí? Olha, tem o Daniel, o Roberto Jefferson, que tá moribundo lá, estão deixando ele morrer. Quem mais? Tinha um jornalista, não sei se já saiu. O Eustáquio, quase deixaram ele paraplégico dentro da cadeia. O jornalista em específico é o Wellington Macedo. Eu conheci ele não pessoalmente, mas tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos com a Marcha da Família. Eu vou dizer a minha percepção, até deixei ali o meu ponto sobre esse assunto, né? Existem pessoas que provocaram sua prisão porque sabem que é uma grande ferramenta para se eleger no próximo processo. Político? Ele ficou provocando, porque ele sabe que se a gente estivesse em Brasília e ficasse lá na frente do STF xingando, o que aconteceria? Seria preso. E isso para ele era hiper interessante, porque daí ele conseguiria uma promoção, né? Uma alavancagem ali. Acho isso errado dele ter sido preso por falar? Acho. Mas também é o que ele queria, né? É o que ele precisava. Mas isso abre um precedente, né? E Isso. quantas pessoas vão ser presas agora? Exato. Se essas pessoas foram, muita gente, isso acaba calando muita gente. Sim. Que pensa 2, 3 vezes antes de falar, né? Sim. Então, acho que a gente está... Não acredito mais que nós estamos numa democracia quando isso acontece. Sim. Porque se as leis não estão sendo respeitadas, né, no nosso país... Imagina. Hein, Mohamed? Então, essa questão da liberdade é um tema muito caro, né? E eu estava até lendo um texto aqui que eu acabei copiando, porque eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas gostaria de ter ele de forma mais concreta, né? Mas só para deixar mais rápido, né? É uma fala de George Washington, né? Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, um dos Founding Fathers, né? Um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E é muito interessante um texto que ele fala sobre a liberdade, porque ele diz que a liberdade nunca está mais longe da extinção do que apenas uma geração. A liberdade ela é muito fácil de ser perdida. Sim. Ela não ele fala isso no texto também. A liberdade ela não é passada pelo sangue. Sim. Você não passa para os seus filhos pelo sangue.
você passa para os seus filhos, para os seus netos, pelos ensinamentos que você passa para eles, pelas histórias que você conta sobre o seu país, sobre as lutas que foram travadas para que as pessoas fossem livres no seu país. Então é assim que a gente transmite a liberdade. E se a gente dorme no ponto, se a gente deixa passar, basta uma geração deixar a liberdade passar para que a gente viva sobre a tirania, para que um dia a gente esteja contando para os nossos netos como era livre o nosso país, mas agora não é mais. Então, assim, é um texto muito forte de um cara que lutou, de fato, pela liberdade, né? Foi um dos que lutaram nos Estados Unidos, ele foi o general de guerra, é aclamado nos Estados Unidos, né? Além de ser o primeiro presidente, mas de fato ele é muito homenageado. E isso porque eles fundaram, né, uma nação de fato sob a liberdade, né? A liberdade é muito cara na própria Constituição americana. Sim. E no Brasil a gente vê, é onde eu queria chegar, no Brasil a gente vê que a nossa Constituição é muito falha em relação a isso. Sim. Ela deixa muitas brechas para que a liberdade seja sim cerceada. Sim. O Thomas Jefferson também falou, um pensador, falou assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se não tiver vigilância, inclusive esse programa é para isso também, né, mesmo? E eu vou mandar essa biografia pro Chico Brasileiro, que eu acho que ele só conhece a Revolução Francesa, pelo jeito. Entendi. Vai lá, o Arthur. Ele tá bravo com a prefeitura, hein? Vai. Sobre a cultura do cancelamento aí, eu não tenho muito apreço, lógico, por esse neologismo aí, né? Essa prática nova. Como todo conservador também não tem apreço a ela. Mas também não me sinto preocupado com essa ideia, porque a essência do cristão é movido à perseguição, né? O cristão, ou o conservador, digamos ali, que já veio dos princípios até judaicos também, já sofreram perseguição, já sofreram na cultura da câmara de gás, de apedrejamento, de fuzilamento. Sim. O que é o cancelamento pra mim? Eu tô pra eles, sabe? E outra, se ser cancelado é um dia dormir com 200 mil seguidores e no outro ter 2 milhões, me cancelem, por favor. É igual o Maurício aconteceu, né? Calma, então, vai chegar lá. Calma, caiu pra cima, né? Ué, me derrube pra cima também. Deixa eu mandar só um alô aqui para o Jairo Cardoso, vereador Jairo Cardoso, que está nos escutando aqui e comenta: excelente bate-papo. O Luizinho também colocou aqui, ó: não sou mais amigos cadê? Não sou mais amigos dos desinformados. Vocês não vão ouvir meu áudio. Um abraço pro meu amigo Jonathan. Olha, Jonathan tá aqui e também tá recebendo abraço. Nas próximas vamos colocar aí os áudios aí, pessoal. Vamos. Pessoal, mudando de assunto, eu queria ouvir o Irco. Agora saiu. Vocês estão ouvindo o Irco, mesmo? Eu tô ouvindo, mas tá muito baixinho. Eu acho que é o meu retorno que tá baixo. Mas vamos lá. Mudando de assunto, vamos pro Maurício Souza, né, o jogador que foi cancelado. O jogador publicou no seu Instagram uma foto do Superman beijando uma Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. A manifestação... Não pode. Houve manifestação contra o jogador, que considerou isso homofobia. Ele recebeu críticas nas redes sociais, o que fez com que patrocinadores precisassem deixar. Inclusive ele deixou de patrocinar e também ele foi demitido do clube. Gente do céu, precisava tudo isso? Hein, Mohamed? Então, olha só. É um pai de família, né? Que trabalhava para levar o sustento para casa. Um grande atleta, embora o que esse pessoal dessa New Left, né? O pessoal progressista costuma fazer é tentar destruir, né, a carreira, a vida das pessoas. É um grande atleta, medalhista olímpico, acho que, se não me engano, 7 títulos pela seleção brasileira de vôlei. E é um cara também que tem um projeto social que atende crianças carentes na cidade de onde ele veio. Disso ninguém fala. Que ele veio de baixo. Ele foi batedor de massa, entendeu? Chapiscou muro. Então o que acontece? O cara veio de baixo, batalhou muito. E hoje ele ajuda, né, crianças. Veja, ninguém pensou no projeto social dele e nas crianças que poderiam ficar desamparadas.
Por quê? Porque precisavam lacrar, né? Precisavam passar um arco-íris colorido da raiva em cima dele, né? E acabar com o trabalho dele, com o sustento. Por quê? Porque ele tem uma opinião diferente. E esse negócio de, homofobia não é opinião, é crime. Veja lá, mas é homofobia? Né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer, é homofobia? Porque assim, homofobia é crime? De fato, hoje é crime porque o STF, né, está ocupando, né, a função do legislativo e fez uma maracutaia para fazer uma legislação. Mas tudo bem, já fizeram. Um entendimento, perdão, né? Ok, agora a homofobia é crime, mas é homofobia o que ele falou? Porque assim, é muito fácil, qualquer coisa que você discorda e alguém fala, você diz que é um tal preconceito X, e aí você acaba com a vida dessa pessoa. Sabe, isso não tem sentido nenhum. Como assim? Não, e a homofobia só é válida quando é contra nós que somos cristãos. Agora, quando é lá na Rocinha, quando é na Cidade de Deus, que o traficante vai lá e pega o travesti, o qualquer LGBT, QIAPA, VX+, e mata o cara, daí ninguém vai pedir em Câmara de Vereadores política pública lá né, contra faz, traficante. Lá né? dentro Então, ninguém faz carreata. Daí. Não, daí lá não dá. Sabe, é seletivo o negócio. E se a gente comparar, né, o cancelamento de hoje com a censura da época do governo militar, né, regime militar, o que acontecia antigamente? Você tinha uma letra de música, né, ou uma peça teatral, alguma coisa, você dava a letra, passava pela censura, e o que era cancelado? Era só a sua obra. É ruim? Sim. Mas o que acontece hoje? Não cancela o que ele fala, cancela a pessoa também. Exato. Então você vai silenciar tudo que ele fala e você tem que também tirar o emprego da pessoa, tirar os amigos dessa pessoa. Então você cancela a pessoa e isso é muito mais forte, muito mais potente. É a vontade de destruição, né? A gente sente que é a vontade de destruir. Logo uma esquerda, por exemplo, que fala em reabilitação, em ressocialização, como que faz então? Vamos admitir que tivesse errado, né? Ok. E como é que faz então para a pessoa mudar? Porque se você está destruindo a vida dela, a carreira dela, tudo que ela construiu durante toda a vida, tá colocando ódio em cima dela, tá dizendo que qualquer pessoa que fale oi para ela, que curta um post dela, é um bandido também. Então, assim, como é que faz? Como é que insere essa pessoa de novo na sociedade? Ou só pode inserir de novo na sociedade assassino, ladrão. Aí eles falam de uma ressocialização, né, para quem tá lá, depois do latrocínio e tal. Agora, para uma opinião, o cara não pensa primeiro, não precisaria, não é questão de ressocialização, né? É uma opinião dele. Mas já que é um crime na visão desses progressistas, o que vai ser feito para uma ressocialização? Pessoal, toda vez que for falar do progressista aqui, é pessoal de esquerda. Tá? Isso. Só pra gente mastigar que a proposta do programa é essa também, né? Sim, claro. Desmistificar as não é o do Ordem e Progresso. Agora há pouco você falou sobre neologismo. Neologismo são palavras que são criadas, tá? Só para situar aqui a nossa audiência. Antes de continuarmos, boa noite, Ed. Uma mensagem aqui. Aqui é o Ayrton e a Clarice, que somos o pai do Ayrton Júnior. São meus amigos. Estamos aqui na escuta do programa. Parabéns para vocês pelo primeiro dia de programa. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tô aqui na escuta. O pessoal do Facebook tá aqui. E teve um podcast também que foi boicotado aí, que é o Flow, né? Flow, então, Flow, porque o Flow, o Monark lá... Eu ia falar Kodak. Tá valendo, filho, tá valendo. Entre desavenças de opinião que possa ter, em algumas coisas concordo, outras coisas não concordo com ele. Sim. Mas a questão ele sempre teve um posicionamento de fato pró liberdade de expressão. Sim. Né? E aí, o que acontece? Ele estava debatendo ali no Twitter, entenderam mal o que ele falou, talvez ele se expressou mal também, ninguém quis conversar com ele. Simplesmente começaram a cancelar e boicotar ele, começou o terrorismo digital que a esquerda promove, né, há muito tempo já. E aí o iFood perderam 2 patrocínios. Um foi o iFood, que soltou uma nota dizendo que não compactua com racismo, homofobia, não sei o que, ou seja, basicamente dizendo que ele era um racista homofóbico.
que é um crime, aliás, imprescritível. E isso é pra Como punir assim? mesmo, cara. Como né? assim uma empresa dessa acha que ela é juiz? Gente, mas a gente teve... A empresa ir tão longe Então também. não precisa mais ter julgamento. A Não. empresa vai julgar, as grandes empresas vão julgar, vão dizer que esse cara é um criminoso, por um crime imprescritível, e esse cara tem que ser destruído, aniquilado da face da terra. É isso. É isso que é o ideal de liberdade que a esquerda defende. Olha, uma coisa também que é importante, não precisa ir tão longe. Cabo Cassol aqui em Foz do Iguaçu teve até pediram para que ele fosse perdesse o mandato, o maior fuá, por conta de uma opinião que ele emitiu. É complicado. A gente tem também a questão tem o Cabo Cassol, que não precisa ter muito longe, que passou por isso. Tem outra pessoa também que eu tô querendo lembrar aqui que passou por... o Siqueira Júnior também, né, que passou por uma situação também do mesmo jeito. Falando de Siqueira Júnior, deixa eu ver aqui. Queima ou não queima? Olha aí, ó. Entendeu? Então, assim, também foi... Cara, ele perdeu milhares de patrocinadores, milhares de reais por conta dessa cultura do cancelamento. Perdão, do que você pode falar e do que você... Cultura do cancelamento, não. Do que você pode falar ou não. Tem até um vídeo na internet. Uma patrulha que existe, É uma patrulha, tipo assim, se você falar que é hétero, é crime, filho. Hoje, daqui a pouco vai... Não, hétero, branco. O filho chegar pro pai e ia falar pra pai, eu sou hétero, vai ser um absurdo. Não, se a gente for ver assim o processo histórico disso, antes não podia nem se falar, né? Depois os LGBTs conseguiram o seu direito de se declarar LGBT tranquilo. O meu medo é que daqui a um pouco os caras obriguem, né? Então, tipo, antes era proibido, depois pode. Mas daqui a um pouco vão começar a Pra mim obrigar. vai ser bom, que aí eu tenho um cardápio. Mas aí pros outros, como é que vai ser? Não, mas veja Eu só. vou isso pra Venezuela. Como é que vai fazer pra Vou minha criança pra nesse Rússia, que o mundo? Putin fez um pronunciamento recente aí que foi pancada. Mas enfim, Volta, isso Jesus. já existe, porque uma das coisas que esse pessoal, essa patrulhazinha fala é assim, esse aí deve ser daquele que fala assim, tenho até amigos que são. Ora, então eu não posso ter amigos que são. Ou ter amigos, conviver com pessoas não é o suficiente, né? E respeitá-las. E o detalhe... Não é o suficiente pra mostrar que eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum, cada um faz o que E quer. se dentro das você quatro não paredes. tiver um amigo assim, daí você é o homofóbico. Então você tá vendo? A única opção é que você seja. Porque se você apenas respeita... É a forma e de ser convive, aceitado. Né? Não vale. Eu vou falar porque eu tenho lugar de fala. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Queima ou não queima? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Queima ou não queima? Eu sou, por exemplo, eu decidi com 18 anos de idade o que é que vai me ofender e o que é que não vai me ofender. Particularmente, eu tenho uma lista muito pequena do que me ofende. Com relação à condição sexual, é zero praticamente. Não tem problema esse negócio. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente criou muitos jovens e uma comunidade muito sapatênis, aquela coisa muito cheia de frescura, quando na realidade a gente tem que aprender a enfrentar os problemas da vida. E as coisas pessoais não precisam ser pauta o tempo todo. O que é que eu quero saber se você dá ou não dá? Se você faz ou não faz. Tá no horário, eu posso falar essas coisas? Não posso, mas vamos deixar pra lá. Deixa eu só mandar um abraço pro Zeu, Sargento Silva, que tá aqui, ó. Colocou aqui, eu sou hétero. Olha lá! Tenho minhas dúvidas. Eita! Ô Ed, esse aí eu posso falar depois uns negócios que é meu tio. disso? É meu tio, faz 32 anos esse aí. Tu é o É quê? seu parente? Seu Zeu? parente, o É. Zeu? Sério? Aham. Por isso que essa fuça é muito Familiar. Olha aqui, Silva. Teu parente aqui. Tanto que lá no Bombeiro, o meu nome de guerra é Silva. É mesmo? É. Eu não vou te falar meu nome de guerra, porque não pode. Eu ia falar esse negócio, nome de guerra é um negócio Olha que- só, olha como que é Não sei. questão do contexto, né, cara? O meu apelido lá é Silva. Meu nickname. Essa sociedade tá muito chata, concordo plenamente. Um dia desses, só mudando rapidamente, a gente tem que rodar, mas um dia desses mesmo pregaram pra Cristo um cara do humor que fez piada com Foz do Iguaçu. O que é que eu vou fazer em Foz do Iguaçu? O que é que Foz do Iguaçu tem pra me oferecer? Um monte de gente, né? Publicou, não pode, não sei o que, repudiando. Aquele deputado vermelho fez uma nota de repúdio. Gente, vai. tenha santa paciência. Meu salário pra ficar fazendo notinha de pelo repúdio. amor de Deus. O povo se dói com muito pouco, enquanto deveria se doer com muito, Olha não é aí, verdade? vamos ter nossa primeira discordância. Eu não gostei também não, hein? Mas eu Olha, acho que a mas gente assim, tem tanta coisa pra não, se mas eu vou preocupar. explicar, Mas eu desconfio de você, viu, Não, mano? Eu acho que você me dá umas Não, mas eu vou quebradas. explicar a minha opinião. Rapidinho, o que acontece? Eu acho normal, brincadeira, é sempre sadia até um determinado limite.
Mas o que eu tive a impressão quando eu ouvi é que até um ponto ele tava brincando. E depois ele passou a insistir numa brincadeira, tipo, depois que já tinha perdido a graça, tá entendendo? Então ele continuou insistindo na piada, meio que já de uma forma mais, sei lá, tentando ofender. Pra provocar assim, mesmo. pra Ah, o que eu fico pensando é o que esse cara significa dentro do tamanho que é Foz do Iguaçu então, no cenário mas assim, brasileiro. Agora sim, vamos acabar mundial. com a vida dele, vamos destruir a carreira dele, vamos pedir fazer a cabeça notinha. dele. Eu achei a piada de mau gosto, mas também pra que nota de repúdio? Não, só Sei. queria ser Uber, que um dia nem que ele chegar merece aqui em isso. Foz. O revés é fora de contexto, é desbalanceado, né? É. Eu acho que o povo é muito Esse é o mole, problema. essa é a realidade. Pelo amor de Deus. Sabe como foi que meu pai me ensinou a nadar? Me afogando. Jogando na é água, isso que né? tá faltando, É assim que irmão. aprende. Pelo amor de Deus. Olha, mudando de assunto, rapidinho. Cristofobia. O verbete cristofobia apareceu nos anais da Organização das Nações Unidas. A fala de Bolsonaro, na verdade, estava dentro, quando ele abriu a Assembleia, ele falou esse verbete. Em muito pouco tempo, essa pesquisa bombou no Google, né? E a cristofobia seria mais ou menos assim, o ódio a cristãos, o ódio à religião cristã. Então, ele usou essa palavra e em poucos minutos no Google bombou esse tipo de expressão. Arthur, e aí? Olha, eu não sou muito do mimimi, né? E é como eu comentei anteriormente. Se o meu mestre foi perseguido, morto, seus discípulos crucificados de ponta cabeça, outro arrancar a cabeça dele também, eu não vou me ofender com esse tipo de perseguição. Na visão espiritual, né? Abordagem espiritual da coisa. Sim. Agora, na questão jurídica, questão legal, o Brasil é um país que cabe todos. Todos têm direito. Então, eu não vou, e já arrumei muito problema, tanto que na UniOeste, quando eu entrei estudar lá, um professor meu falou assim, eu não sei se você vai sair daqui pedagogo, mas que você vai sair daqui ateu, você vai. Entendeu? Então, tipo, ele já tinha uma posição, tipo, de repulsa com a minha fé. Sim. E ele não tá lá para isso, né, primeiro. E depois, a gente vê que existe um passo a passo, uma dialética ali para antes para você ser funcionário do Estado, você precisava ser católico. Depois, não, vamos abrir isso e o Estado não é mais cristão. Agora o Estado é laico. Daqui um pouco promove isso ao Estado ateu. E daqui um pouquinho, não demora muito, e nós já temos uns traços disso, de um país anticristão. E aí a gente cai naquela mesma armadilha lá dos anti-judeus e assim por diante, né? Sim. Então eu acredito que nesse aspecto a gente tem que ter muito cuidado. Mas o cristão individual, a gente não tem força. A gente precisa ter uma união, Sim. a não ser os nossos padres e pastores que precisam, nós estamos carentes de líderes que se posicionem, Sim. mas não se posicionem de maneira rasa, que conheça para representar de Sim. fato, né? Sim. Mas, por exemplo, um dos fatos aí mais emblemáticos que eu tenho visto é o Alcolumbre não colocar em votação a questão do nosso ministro hoje O André isso, Mendonça. André Mendonça, o advogado hoje, né? Isso. Então, por que não vai lá sabatinar ele? E ele já deixou isso nas entrelinhas, que é por uma questão dele ser o terrivelmente evangélico, sabe? Que eu não sei se ele é terrivelmente evangélico. Ele é evangélico, né? Eu não conheço o posicionamento dele enquanto pastor. Mas isso é uma evidência muito clara de um país anticristão. Sim. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, concordo. Mohamed. Então, vou repetir algo que eu falei na audiência pública de políticas públicas para os LGBTs, que a realidade que esse pessoal precisa entender é que são os países cristãos, ou enfim, os países formados com base cristã, que mais deram e dão liberdade para todos, não só para os LGBTs ou para quem não é cristão, né, tem outra religião, ou para, enfim,
para qualquer outro tipo de grupos, né? São os países mais livres, eles foram formados com base cristã. Então, assim, é muito nonsense que esse pessoal, ele tente perseguir e fale tão mal e tente sempre denegrir, né, a imagem do cristão, a imagem do cristianismo, né, a própria imagem de Jesus Cristo, né, que a gente vê isso muito nas manifestações de esquerda, né, usam da imagem de Jesus de forma obscena. Então, assim... isso é um absurdo. Pegam a cruz, pegam o Cristo, põem no carnaval, fazem o que querem. Eu quero ver colocarem o Buda, se vão aguentar. Pelão, vai fazer isso com os muçulmanos? Vai fazer isso. O pessoal lá de onde eu vim, o pessoal é meio diferenciado. Né? Pelo amor de Deus, a gente é muito paciente. Não, e pegar a cruz que é fininha, eu quero ver eles pegarem a estátua do Buda e fazer isso. Macumba não pode falar nada, né? As religiões de matriz africana, você fala qualquer coisa, você já é cancelado, né? Não pode fazer piada, não pode fazer nada. A gente é muito mole. O Nerso de Souza, o nosso querido Roberto, o nosso chefe, o dono desse grupo, colocou assim, programa tá legal. Já sei até como ele fala. Vamos lá, minha gente, vamos seguir. Pessoal, pelo horário eu vou pular de assunto, tá? Eu só queria fazer um comentário bem rapidinho. Essa questão da cristofobia, olha, o cristão, que ele não acredita que existe uma perseguição contra o cristão, ele tá sendo cristão do jeito errado. Ele não sabe. Igual quando a gente ouve aí, né, já mudando de saco pra mala, mas igual quando você ouve, porque eu sou cristã, ou cristão feminista, ou feministo. Olha que não sei. Vai militar no inferno. Ou até comunista. Sou cristão socialista, cristão comunista. É igual um vegano que come carne. Esse aí já pagou até os boletos pra viajar pro inferno. Já tá tudo certinho. Vai cair no colo do Marcos. Já tá no colo. Encaminhado. Pessoal, o horário do programa a gente tá adaptando, é o primeiro programa ainda, mas 8h40 a gente tá entrando no ar, para 9h40 a gente sair. Como hoje é o programa de estreia, a gente vai estender só um pouquinho, tá? Peço desculpas a vocês até pelo atraso. Mas vamos girar o assunto. Por que é que as coisas estão com preço tão alto? O aumento dos preços no Brasil vem aumentando cada vez mais. Aumenta a gasolina, aumenta a comida, justamente depois dessa questão do coronavírus, né? Então... o que é que a gente pode fazer para entender melhor isso? Professor, agora tem que baixar o professor aí. Quero saber dos números. Pelo amor de Deus. Vai lá. Vamos desde o começo, né? Vai lá. Eu vou resumir em uma frase e depois eu vou destrinchar aqui aos poucos. Primeiro, toda essa inflação, o que aconteceu? Fica em casa e a economia a gente vê depois. Começou aí. O depois chegou agora. Então, o que acontece com a economia? Desde o começo da pandemia, o petróleo já subiu 50%, que é a principal matriz energética aí do mundo. O petróleo subiu, sobe todos os preços, né, de tudo, basicamente. E também com o pessoal, isso eu falo na maioria, né, dos países, em casa, né, sem trabalhar, todo mundo trancado em casa e recebendo auxílio do governo. O governo ali emitindo a sua moeda, isso também gera bastante inflação. O que me chamou... é inflação? É aumento dos preços em média, né? Algumas coisas sobem mais, outras coisas vão subir menos, mas em média você tem a inflação. E o que me chamou a atenção, até que Foz do Iguaçu foi notícia nacional, em rede nacional, em alguns sites, que estava assim na manchete, né? Iguaçuense, que 70% votou em Bolsonaro, ou seja, os bolsonaristas, estão atravessando a fronteira para abastecer no país vizinho, Argentina, porque lá a gasolina está barata. Só que eles não falam da inflação da Argentina, e comparado ao Brasil, aí, a expectativa desse ano, a inflação do Brasil é 7%, 8%, e a da Argentina chegando a 50%. Imagina o poder de compra do argentino, né? E nem é uma prática nova, né? Isso daí já acontece faz tempo. Não, e outra coisa, né, pessoal? É porque lá tá 3 e pouco, mais ou menos, 3,50. Não, mas não é que tá 3,50, meu anjo. É que tá uma caralhada de peso. Só que o peso não vale mais nada. Mas você vai na casa que lá é mais barato e aqui não é?
E o que acontece também? Quando eu comecei a dirigir, né, 18 anos, 18 não, 12 anos, é muito 18. Então o que acontece? Já tinha gente que saía do Brasil, atravessava a fronteira na época do PT e abastecia na Argentina, que era lá mais barato. Então os impostos lá são mais baratos, né? Então eu não sei ao certo o porquê que lá tá de preço também. Também interferência, mas então isso já acontecia no governo do PT, e não é a questão do governo Bolsonaro que o pessoal tá indo lá abastecer, o que saiu em todo o Brasil, né? E é uma questão também de logística, né? Olha o tamanho do Brasil, olha como que é cobrado frete no Brasil, olha como que deve ser cobrado na Argentina, olha o tamanho da Argentina, e a questão logística também é que se o patrão falou fique em casa, quem vai levar o produto para ofertar, né? Então, se não tem oferta, se não tem produto para ser ofertado e a demanda está alta, isso daí a teoria econômica vai falar isso, que ele vai tentar buscar um equilíbrio, né? Sim. Então, e não é só gasolina, arroz, óleo, açúcar, tudo que tem no mercado. Tava vendo até hoje preço de bicicleta. Tem muita gente que falou, pô, a gasolina tá cara, vou usar a bicicleta, vou comprar. O mercado começou a crescer, mas não tinha bicicleta para ofertar para todo mundo. Faz o quê? Eleva o preço, compra quem pode. Isso daí é uma forma de equilibrar. Oferta e demanda. Então, Oferta e demanda. E as Não nossas invisível. reformas... Não é do Bolsonaro. As nossas reformas, né, as propostas, né, do governo estão todas paradas lá no Congresso, né? A reforma administrativa. Eles vão segurar enquanto eles inclusive, Ed, é uma questão assim que aqui tá caro, a gente não vai negar isso. Mas e outros países que estão desabastecidos? Sim, que chega exato. lá na prateleira e não tem. Exatamente. Então, no Reino Unido tá faltando combustível. Exato. No Reino Unido tá faltando insumos na parte alimentícia. McDonald's, cara, não tava vendendo McFlurry, tava vendendo milkshake, mas porque não tem os insumos pra fazer. Olha sendo isso. que eles produzem. Gordofobia. Eles produzem o próprio produto, Sim. o próprio insumo, entendeu? Sim. Ou eles têm um terceirizado que faz, mas enfim, Sim. pra eles. Então imagina, se quem tá produzindo o próprio insumo não tá tendo, a Europa tá passando a maior crise dos últimos anos, talvez aí do século, né? E assim, a inflação tá arrebentando, Inclusive, tá explodindo, tá faltando alimento, em vários países faltam alguns alimentos nas gôndolas. Eu queria indicar também para os ouvintes aí, tem um vídeo no meu canal Desinformação TV que se chama Lockdown da Comida. Quais são os países que já implementaram isso? Venezuela e Cuba. Lá, para quem não sabe, em Cuba, eu até deixei aqui, isso foi a pedido aí, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Eu deixei lá todo o link da matéria, e aí lá ele tem tipo uma quantidade certa que ele pode comer por dia, certo? Um pouco de arroz, um pedacinho de osso de frango, que o pessoal fala tanto aqui, né? Mas lá eles basicamente não comem a carne vermelha. Então, tudo que eles comem vem do governo. Então, esse eu chamei aí no vídeo que eu fiz, Lockdown da Comida. E até eles acham, eles contam vantagem, né? Que lá não tem obeso, né? Mas por quê? O pessoal passa fome, né? Então, E o governador do Rio Grande do Sul, né? O Leite, né? Ele mandou bloquear, né? As gôndolas, porque ele sabe melhor do que a dona de casa quais são os produtos que ela tem que comprar, né? Aí ele mandou fechar as gôndolas. Mas ele é A maravilhoso. mentalidade dele é que ele bloqueando, né, os produtos que ele acha que não é essencial, vai diminuir a demanda, né? E na verdade não, porque a pessoa poderia substituir eventualmente um arroz, um feijão, um óleo que pudesse estar mais caro na época, por outro alimento. Então assim, cara, é uma política que não faz sentido. Os caras querem inventar a roda, né? Sim. Ao invés de olhar o que... E eu vejo que isso é uma prática conservadora. Olha pra trás, Sim. vê o que já funcionou uma vez na vida e faz de novo. Né? Por que tem gente aí reclamando do preço da gasolina? Estão querendo o quê? Que o Bolsonaro fixe preço de combustível? Aí vai inflação. Aí é burrice, né? Então vamos olhar pra história, né? Vamos imprimir dinheiro. Gente, pelo Mas amor de mas Deus. porque eles falam de políticas populistas, assim,
É justamente porque é fácil de enganar as pessoas. Maqueia. lógico. Que Sim, tem, sim. as pessoas que têm menos conhecimento. Sim. Que nem Igual a Dilma. quando a Dilma fez com a questão Maqueou. da luz. Aí a gente tá pagando até hoje. Até hoje. Aí tem gente que fala assim: ah, não, mas você ainda tá falando que é culpa do PT? Mas eles deixaram dívida e a gente tá pagando. E nem Vai- estocou vento ainda. Ué, faz um financiamento, separa o teu marido e tua esposa e vê se vão falar que você não precisa pagar mais. Ah, pelo amor Não, de você Deus. fez junto? Ah, não tô mais com aquela pessoa. Beleza, mas tu tem que tá no teu nome, tu tem que continuar pagando. O Tá Ciro no nome- Gomes tá no nome do perdoar Brasil. todas as Pau dívidas. na aí. moleira. As dívidas estão no nome do Brasil ainda e o Brasil tá tendo que pagar. A verdade é essa. Pessoal, vamos mudar de assunto. Vamos. Chegamos agora no nosso último assunto da pauta de hoje. Tinha outro, como a gente ia falar sobre o 5G, que é uma pauta muito bacana pra gente levantar aqui. Mas infelizmente eu vou ficar devendo alguns assuntos pra vocês aqui. Não tem problema não. No próximo programa a gente fala na próxima quarta-feira, mas já com um formatinho mais redondo. Daqui a pouco eu mando os abraços e os beijos aqui pra quem mandou mensagem. Mas vamos lá. Último assunto. A agenda LGBT no município de Foz do Iguaçu é preocupante em que sentido, Luiz? Começa com ele aqui, que Eu olhei pra você e falei, Luiz. ele tem lugar de fala, porque ele falou lá na audiência, que foi espetacular. Eu fiz o resumo lá também no Valeu, canal. obrigado. Tá lá no canal do... O Ed tá igual o Ronaldinho Gaúcho, olha pra um lado e chuta pro outro. É assim, né? Aqui a habilidade é isso, né? Filho, Cara, mas olha, eu fiquei muito feliz, inclusive, no dia da audiência de ter ouvido o Mohamed falar lá. Sim. Porque, tipo, eu falei, cara, não pode ser que só eu tô vendo isso. Daí eu chego lá e ouço ele falar sobre a tal da setorização da igreja, eu falei, graças a Ótimo, Deus, Jesus, ótimo. isso é E ele maravilhoso. foi na caixa dos Não, peitos, tanto que ele, depois que ele voltou pro assento dele, eu fui lá e falei, cara, você me Foi. representa. Ele foi redondo sabe? mesmo. Porque assim, tem problema eles quererem tratar dos assuntos deles? Não tem problema, né? Não estavam votando nenhuma lei lá. Querem falar. E pra mim aquilo lá foi muito mais uma sessão de psicologia que muita gente lá só queria desabafar. Sim. Então beleza, vamos ouvir, né? Não tem problema. Só que as estratégias que foram postas ali no requerimento, como também no vídeo convite da vereadora Yasmin Hashim, traz a estratégia para ampliar os direitos para garantir, solidificar os direitos já adquiridos e ampliar direitos que ainda estão na mira. A gente tem algumas estratégias e uma delas, a que mais me incomodou, setorização da igreja. E daí, o que é a tal da setorização da igreja? Isso me irrita, né? Eu fui pesquisar. A setorização da igreja é fazer um puxadinho dentro da... Ó, você que é cristão, por isso que você tem que ficar alerta, cristão. Você tá aí no mundo da Alice aí... explica aí, mastiga isso entendeu? daí, com relação à Tudo é paz e setorização. amor. Nas nuvens. O cristão, ele nasceu para ser perseguido. Cristo foi perseguido, a gente vai levar pancada. Ao diálogo, tá, Sim, tá sim. bom, tá certo. Então Vai. o que acontece? Eles querem fazer um puxadinho na sua igreja, e aí eles vão delimitar. Não adianta dizer, não estava escrito lá, não estava escrito, mas a verdade é essa. Né? Vai fazer um puxadinho na sua igreja, né? Porque é setorial, tá escrito lá, setoriais nas instituições religiosas. Essa setorização... Não é um setor, uma diretoria dentro de uma secretaria para falar de tudo, não. É dentro das entidades. Ou Essa seja, setorização já existe dentro de partido, de sindicato, exatamente. sabe? Então, eles querem fazer é o um mesmo puxadinho modelo. novo lá dentro, igual a tua igreja lá, tem um tesoureiro, tem um secretário, tem um não sei o que, beleza. Departamento das crianças, tudo. Eles vão fazer uma diretoria, uma secretaria lá pra cuidar dos assuntos que o pastor fala, pra saber se o Patrulhamento. pastor tá falando, ou o padre tá falando, ou o sheikh tá falando também, você é muçulmano, se liga, se ele tá falando alguma coisa que vai contra a questão do LGBT. Então assim, se lá na Bíblia tiver escrito alguma coisa que eles entendam que não pode falar, teu pastor, teu padre, teu Ai, sheikh pastor, não falar. pode mais falar que homossexualismo Uma coisa é que- pecado. E né? eu vou fazer outro aviso aqui rapidinho. Se tiver aqui árabes nos escutando, muçulmanos, enfim, vocês deveriam tomar vergonha na cara também, eu falo pra qualquer um pessoalmente, de vocês achar que negócio de esquerda tá a favor de vocês. Nunca teve, tá? Vocês têm que saber, vocês têm que lembrar que lá na China, por exemplo, o pessoal tá matando muçulmano, tá? Eles fazem muito Eles política matam da boa muçulmano vizinhança com lá. esse povo, Campos de viu? concentração. Tem Campos de Foz, então, concentração. eles ficam passando Então, assim, pano. se vocês as respeitam mesmo ao Corão, vocês têm que respeitar os irmãos de vocês que estão morrendo lá, igual a gente que é cristão respeita nossos irmãos que estão dando a vida lá também. E estão morrendo em campo de concentração. Fica a dica pra vocês, porque a verdade, a gente tá aqui pra falar a verdade, não tem mimimi, não tem... Inclusive, eu tenho uma informação de bastidor.
de lá de dentro. Nossa. Depois que passou a sessão, uma pessoa veio me falar que antes de começar aquela audiência, eles se reuniram e combinaram Cheguei lá 4 que da tarde. seria uma audiência tranquila, que ninguém ia se exaltar, que ninguém ia falar nada demais, que todo mundo ia ser cortês, porque o diabo é só rasteiro, é astuto, meu irmão. Por isso que ele E é também representado considerado. como uma cobra, né? Em Gênesis. Aí ele começa, a gente só quer direitos, a gente só quer aquilo. Se tá, senta aqui, Cláudia, vamos conversar. Você tá me entendendo? Então, assim, é muito preocupante. Eu quero dar um exemplo também do que pode acontecer. Vamos supor, 2 mulheres de tromba entrar numa igreja e falar assim, ó, você é obrigado a me casar. Pro padre, pro um pastor. Isso é contra a religião dele. E se não fizer, é homofobia e vai preso. Sim. Então eles querem impor a opinião aí de uma minoria para maioria. Mas a forma que eles estão fazendo isso vai gerar mais segregação, mais ódio do que tem hoje. Mas a intenção é essa. A intenção é instalar um caos. E não é desse pessoal que tava, não é isso não, gente. Né? Eu não tô falando contra... Tem gente que tinha pautas verdadeiras. A gente tava falando de dramas pessoais verdadeiros. Questão de trabalho, né? Jonathan, tem só pessoas... um minutinho, se Jonathan estiver ouvindo a programação, vem aqui, filho, no estúdio. Existem forças, existem interesses muito maiores que o pessoal, que quem organizou uma audiência pública em Foz do Iguaçu. E esse pessoal usa a causa como massa de manobra. Eles não estão nem aí pro drama das pessoas. Agora, eles não estão nem aí pro bem-estar dessas pessoas. Eles querem usar essas pessoas para fazer as manipulações sociais que eles querem. Entendeu? Sim, quer ver, Dilma... Pode falar, Luiz. E eles são articulados mundialmente. Exato. Vocês podem ver. Sempre a mesma. Financiados também. Exatamente, por grandes bilionários que financiam Quer isso. ver, Ed, uma das preocupações que eu tenho em relação a isso. Já tentaram implementar uma revolução política várias vezes, em diversos lugares, e não conseguiram. Talvez por falta de uma vontade maior, um desejo maior. O que se faz? Antes da revolução política é feita a revolução sexual. O que a pessoa não entende é algo provocado mesmo, sabe? Porque quando tá com essa folia do sexo, né? O cara, ele desperta nele instintos mais primitivos possíveis. Então o cara, não sou de ninguém, ninguém é meu também, né? É todo mundo. O cara tem um instinto animal. E outro instinto animal primitivo nosso é o de ferocidade. Então, em paralelo com isso, vem o instinto de ferocidade. Sim. Aí que entra o interesse da revolução política. Porque com o instinto de ferocidade, eles têm coragem de pegar em armas, pegar pneu e jogar na rua e meter fogo, Cara, perseguir, matar e etc. Arthur, sem eu querer te interromper, já te interrompendo, eu preciso encerrar o programa. Vamos. Tá muito bom Muito o papo. A gente, cara, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas eu já tô com vontade do próximo programa. Também tô esperando o próximo. Quarta-feira, às 8 horas e 40 minutos, né? 8h30 a gente já tá aqui no ar já. A gente vai tentar fazer os horários bem redondinho para não terminar às 10 da noite, né? Que essa não é a ideia. Mas manda um abraço para todo mundo aqui no Facebook, pro Eider, que nos 10 minutos do segundo tempo, meu amigo de escola, entrou aqui para acompanhar, a Letícia, Elza, o Vanderlei tá com a gente aqui também, o Zeu comentou com a gente aqui, o Nerso também tá na audiência. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando com a graça de Deus e esperamos vocês na próxima quarta-feira. Gente, se despeçam rápido. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Beijo, mãe. Canal. Beijo, mãe. Amanhã eu tô aí em Curitiba. Olha! Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.